A paz de Jesus, amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo nesta noite do quarto encontro Cuidar do Empobrecido, o Estrangeiro, o Órfão e a Viúva. Que você possa hoje, nesta noite oracional, ir se entregando à palavra de Deus, ir se entregando e ao mesmo tempo clamando o Espírito Santo. Vá pedindo o Espírito Santo hoje sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu coração. E vamos cantar um pouquinho clamando e pedindo verdadeiramente o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me surpreendeu, que me surpreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, 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 vai clamando na sua casa, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, Pentecostes, enche-me de novo. Clama o Espírito, 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 oh Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecostes, Pentecostes, enche-me de novo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui na graça, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto encontro do mês missionário, do mês da Bíblia 2020, onde nós estamos refletindo sobre o livro do Deuteronômio. O tema desse ano é Abre tua mão para o teu irmão. Nesse quarto encontro oracional, o tema é Cuidar do empobrecido, o estrangeiro, o órfão e a viúva. E você é nosso convidado para estar conosco nesta noite oracional, diante da palavra de Deus, diante do próprio Deus, clamando a misericórdia do Senhor, para que a gente tenha essa sensibilidade de cuidar do empobrecido, do estrangeiro, do órfão e da viúva. Acolho você com muito carinho, aqui na página do Facebook da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em nome do nosso pároco, Padre Oswaldo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Curta essa live, compartilhe, para que outros também possam se beneficiar dessa noite oracional, onde nós estamos aqui, enviados pelo nosso pároco, para podermos juntos nos aprofundarmos na palavra de Deus, mas, sobretudo, uma experiência de amor com o nosso próprio Deus. Que a bênção de Deus é esse, o nosso irmão. Que bênção de Deus, que a bênção de Deus, que o amor de Deus venha sobre nós nessa noite. O refrão dessa noite oracional é: onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Se nós queremos a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos amar. E não dá para amar sem a presença de Deus. Por isso, diga para você mesmo: eu quero amar, eu preciso amar. Porque quando eu amo, Deus está presente em minha vida. Que a graça de Deus, o amor, a misericórdia de Deus esteja nessa noite com cada um de nós. De coração, acolhemos com alegria cada um de vocês que estão chegando, no desejo de crescer cada vez mais na fé e no seguimento de Jesus. Na alegria do amor que nos congrega, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus do amor e da paz, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a força do Espírito Santo esteja sempre com cada um de nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que nessa noite possa descer sobre nós a luz divina do Espírito Santo. Eu convido você, vá dizendo aí, dizendo o seu nome, vá dizendo de onde você está, vá colocando aí seus pedidos, vá se apresentando conosco. Nós estamos aqui hoje junto com
o Anderson, a Ingrid e a Flora, o Denis e a sua esposa Rafaela e o Carlos. Nós estamos aqui para servir a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Denis, recordando a vida. Recordando a vida. Recordando a vida. Nosso encontro orante com a palavra de Deus apresenta-nos 3 categorias de pessoas como paradigmas da vivência da palavra: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Eles são colocados como os desprezados pelas sociedades e acolhidos no projeto de Deus. Como Deus é amor e bondade sem fim, seus olhos estão sempre voltados para esses menos favorecidos. Deus não compactua com o mal, nem abençoa a exploração, muito menos apoia a indiferença entre irmãos. Na alegria do amor que nos santifica, vamos pegar o cartaz com o coração, com o olhar sobre a realidade que nos move. Vamos recordar e partilhar. O que sabemos sobre o estrangeiro, o órfão e a viúva? Quem são hoje os estrangeiros, os órfãos e as viúvas? Vem perguntando para a gente hoje, quem são os estrangeiros? Hoje nós colocamos como os desprezados pela sociedade, como os menos favorecidos, aqueles que são abandonados, que muitas das vezes sentem-se solitários. Essas pessoas nós precisamos amparar, pois são eles que Deus vem amparando, vem olhando com carinho, vem olhando com amor. Amém? Amém. Escutando a palavra. Vamos com atenção localizar na Bíblia o texto do livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículos 17 ao 22. Repetindo, no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17 ao 22. Amém? Amém. Vamos cantar pedindo a graça de Deus para que a gente possa. Amém. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação que tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação que tem Deus no coração. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 17 a 22. Não leses o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomes como penhor as roupas da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno que procedas assim. Se o fazer a colheita em teu campo, esqueceres um feixe de trigo, não voltes para buscá-lo. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Quando tiveres colhido o fruto das oliveiras, não voltarás para colher o que ficou nas árvores. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando colheres as uvas de tua vinha, não deves colher os cachos que ficaram. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que tu também foste escravo no Egito. Por isso te ordeno que procedas assim. Vamos reconstruir o texto com algumas questões. O que esse texto nos diz? O texto, ele nos fala de como proceder, ou seja, Deus dá uma orientação ao povo de uma procedência. Ele vai falar
de algumas pessoas específicas. Quem são essas pessoas específicas? São os órfãos e as viúvas. E qual é essa orientação que Deus dá nesse texto para nós? É a orientação de como proceder com essas pessoas, ou seja, não distorcer, não lesar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Isso é o que Deus sugere que o povo faça quando ele esteja na sua terra prometida, para que assim ele possa receber a bênção de Deus. Todas essas são as orientações que o texto nos traz para o dia de hoje. Isso nós podemos encontrar aí, por exemplo, toda a Bíblia normalmente traz um título do texto. Na minha Bíblia, ela traz aqui o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quer dizer, é o que essa perícope, que era o centro dela, o que ela quer nos dizer. Na questão aí, no versículo... No versículo número 2, ele vem falando: não leses o direito do estrangeiro, nem do órfão, nem tomes como penhor as roupas da viúva. E ele fala porque a palavra que me chamou a atenção, acredito que de cada um de vocês, os amigos que nos acompanham na live, os que estão aqui conosco, cada um de vocês, uma palavra deve ter chamado a atenção, um versículo dessa palavra. E a palavra o versículo que mais me chamou a atenção nesse texto foi o lembra-te. É o versículo 22, o último versículo, que também aparece essa palavra no versículo anterior. Lembra-te de que tu também foste escravo no Egito. Por isso, te ordeno que procedas assim. Aproveita esse momento para partilhar, já que nós estamos alguns dias fazendo essas lives, e hoje me ocorreu uma situação que eu gostaria de partilhar aqui, porque eu acredito que seja Deus que vem, nos coloca essas situações para podermos, que nós possamos enriquecer o nosso encontro. Eu me lembro, eu tinha um hábito, não é um hábito mais que eu costumo fazer nos dias de hoje, mas eu tinha um hábito de preparar a mesa para mim e para minha esposa. Eu sempre colocava um prato a mais, um terceiro prato. Só que só nós dois iríamos comer. Colocava a comida minha e dela, e o terceiro prato eu falava para Ingrid: esse prato é para Jesus. É para que, se alguém bater no portão de casa, se chegar alguém em casa, eu quero me lembrar de que eu preciso convidar para comer, eu preciso ser hospitaleiro, eu preciso me recordar. E por isso essa palavra lembra-te me vem muito forte. E é uma palavra que nós vemos ela assim, diversas vezes no livro do Deuteronômio. Sempre lembra-te. Acredito que todos nós aqui, a gente é um pouco ruim de memória. Se você não é ruim de memória, eu acredito que você é um santo já, porque senão nós, uma vez lido o texto bíblico, nós já acolheríamos isso de coração e não precisaríamos reler novamente. Mas a palavra, ela precisa sempre revisitada. Elas sempre nos falam coisas novas. Então, eu gosto às vezes de colocar gestos que me façam lembrar. Por exemplo, no encontro passados, nós vimos que os judeus, Deus pedia para eles amarrarem nos pulsos, colocarem franjas, colocar na testa os mandamentos de Deus. Para quê? Para ele não esquecer. Quando nós olhamos a nossa celebração litúrgica da missa, ela é uma celebração que tenta ser marcante para nós. Então, ela buscar todos os nossos sentidos, através do olfato no incenso, a visão pelo belo das coisas, a nossa escuta, o nosso paladar, incluir tudo isso para que nós possamos fazer um encontro marcante, que nós não nos esqueçamos. E eu falo isso de lembrar, dessas coisas que nos fazem lembrar, porque na quinta-feira nós meditávamos o evangelho que falava do fariseu que convidou Jesus para ir na casa dele comer. E naquele dia eu meditava e eu falava assim: Senhor, eu preciso ser hospitaleiro, eu preciso acolher as pessoas. Só que o que aconteceu? No final da tarde, eu tinha feito um bolo, um café, e eu e minha esposa, nós estávamos prontos para tomar um café. E aí, a minha vizinha me chamou no portão, e a gente estava pronto para tomar café. Antes de eu sair, eu falei assim: Senhor, tomara que seja Jesus me chamando. Porque às vezes aparece alguém ou outro inconveniente, às vezes, sei lá, a gente vendendo muita coisa, às vezes nem quer entrar. Eu falei assim: tomara que seja Jesus me chamando.
E eu saí, abri, era minha vizinha me chamando, eu fui atender ela, e ela veio me devolver um pote, que eu tinha dado um potinho de arroz doce para ela. E ela trouxe também uma geleia pra gente, uma geleia de amora. Nessa uma que ela trouxe, ela falou assim, não precisa abrir o portão não, mas eu já desci com a chave em mãos para poder abrir o portão, é costume. E só que aí eu não chamei ela para tomar o café. E entrei para dentro de casa. E eu falei, eu sentei na mesa com a minha esposa e falei assim, nossa, mas hoje eu meditei o evangelho, falei para Deus que eu ia ter que ser hospitaleiro, teria que acolher, eu já estava com meu café na mesa, era só chamar para entrar. Aí eu fiquei, acho que uns 2 minutos pensando nisso com a minha esposa. Eu falei assim, falei para ela, eu vou lá chamar ela. Aí, graças a Deus, eu falei assim, Deus me tocou no coração de falar assim, vou lá chamar ela para eu poder tomar café. E graças a Deus, ela aceitou, eu me senti assim, falei, nossa, recuperei, corrigi meu erro. Mas é uma coisa assim que precisa ser lembrado. E graças a Deus, por estar fazendo esses encontros nessa semana, hoje fazendo, depois que quando eu cheguei para fazer a feira, sempre tem os flanelinhos, o pessoal que fica pedindo dinheiro. Sempre costumo ir de moto, mas hoje eu fui de carro. Eu ia de moto porque eu sempre paro a moto ali logo no começo, e tem o pessoal que vigia os carros, as motos, e você pode deixar o capacete, eu vejo que muita gente deixa até a chave da moto lá no local. Eu não tive a coragem de deixar, não tenho a coragem de deixar a chave, mas o capacete eu deixo com eles lá. Mas nesse dia, hoje eu fui de carro, eu deixei o carro um pouco mais para frente, já veio um garoto me pedir para vigiar o carro. Eu falei, prontamente falei para ele, dá uma olhadinha no carro para mim, por favor. E quando eu fui chegar no estacionamento das motos, o outro rapaz que fica lá, que me conhece, ele veio e me falou para mim, irmão, é o seguinte, depois você dá uns trocados pra gente, dá uma força pra gente. Eu falei, você tá sumido? O que houve com você? Ele falou assim, eu estava internado, eu peguei o meu auxílio emergencial e me internei. Estava internado numa casa de recuperação. E falei assim, nossa, né, que história legal. E fui fazer a feira minha. E às vezes, a gente vai fazer a feira, eu gosto de levar as moedinhas para facilitar o troco. Mas sempre quando a gente faz o roteiro da feira, que compra todas as coisas, sempre sobra uma moedinha, sobra um trocadinho, sobram umas notas. E eu falei assim, poxa, às vezes eu até tinha falado, vou ver, mas falo por mim, a gente esquece, eu esquecia desse momento. Então, graças a Deus, eu por estar fazendo esse encontro durante a semana, estava muito vivo no meu coração essa questão do lembra-te de abrir a mão para o pobre, para o necessitado. E graças a Deus aí eu dei um trocadinho para eles lá. Eu falo isso porque eu acho que, não para agradecer, é claro, porque a gente faz muito pouco por essas pessoas. Eu faço pouco por elas. Mas porque Deus colocou essa situação na minha vida de hoje e Ele me fez lembrar, porque muitas vezes na minha vida eu esqueci de fazer essa caridade, essa simples caridade. E o texto de hoje traz para mim muito essa questão do lembra-te. Lembra-te de como te comportar no meio do pobre, do estrangeiro, da viúva, das pessoas que estão ao meu redor. A palavra, para mim, ela diz isso no dia de hoje. Isso é a minha partilha no dia de hoje. Convido os irmãos a darem sequência na nossa live oracional. Teu servo medita a palavra. O livro do Deuteronômio apresenta-se como uma orientação para a comunidade israelita, povo escolhido pelo Senhor, cujo bem-estar, felicidade e bênção depende da fidelidade ao seu único e soberano, o Senhor Deus. Ele, por seu amor gratuito, deu-lhe a terra como dom e os mandamentos que lhe garante a vida. Portanto, Israel recebe a terra e as leis divinas como dons preciosos de Deus. A legislação deuteronômica é apresentada como discurso de Moisés, que se dirige ao povo como grande mediador entre o Senhor e a comunidade de fé. O autor reconhece as fragilidades sociais em que o povo vivia e propõe proteger e cuidar dos necessitados por meio da prática da caridade para com os grupos sociais que não tinham mais o apoio da família
nem o direito de acesso à terra. A posse da terra era a garantia da vida dos clãs familiares, adquirido por herança familiar. Com a introdução do tributo pelo Estado monárquico, gradativamente ocorreu o empobrecimento das famílias, as transformações sociais ocasionadas pelo sistema estatal provocam um processo de empobrecimento contínuo. É nesse contexto que surgem as categorias marginalizadas, como o estrangeiro, o órfão e a viúva. Por diversas vezes, o Deuteronômio prescreve o cuidado com que o empobrecido, a tríade, o estrangeiro, o órfão e a viúvas é mencionada 11 vezes no livro do Deuteronômio. Há uma consciência muito clara em Israel de que as pessoas não nascem pobres, mas tornam-se pobres por várias razões. Por perda da terra recebida em herança, necessidade de empréstimo, pela doença ou ainda porque foram vendidas como escravos. Aqui algumas questões, para a gente poder pensar um pouquinho. O que o texto nos ilumina a nossa vida? E eu gostaria, nessa noite, olhando para essa palavra de Deuteronômio, olhando para a nossa realidade, quantas vezes nós encontramos bem pertinho de nós. Eu moro aqui do lado de uns predinhos e a gente vê uma realidade bem difícil que essas pessoas vivem. E eu queria nessa noite, como antes eu disse, mais do que lembrar daqueles que sofrem, mas que a gente possa também fazer algo por eles, a gente possa dar passo, o que este texto ilumina nossa vida, o que nós podemos fazer, não podemos simplesmente olhar essas pessoas e simplesmente nos sentirmos dó, mas é preciso que a gente tenha uma atitude, e a nossa primeira atitude, como filhos e filhas amadas de Deus, é a oração. Mas, como diz São Bento lá no seu lema, labore e trabalhe, somente a oração não resolve, a gente precisa também trabalhar. E eu sinto, dentro do contexto dessa palavra, dentro do contexto dessa leitura de hoje, como que eu, como pessoa, como cristão, como filho e filha amada de Deus, lembrar também dessas pessoas. Lembrar daqueles que necessitam, lembrar daqueles que tanto precisam, daqueles que não estão muito distantes, não, mas estão bem pertinho de nós, bem do nosso lado, às vezes, e quantas das vezes nós esquecemos de olhar para eles. Não somente em dar uma cesta básica ou dar um alimento, mas quantas das vezes essas pessoas precisam de um acolhimento, de uma palavra, precisa de um gesto, E essa palavra me faz refletir muito bem, de lembrar dessas pessoas, que nós possamos mesmo, pedir, ao Espírito Santo, rezando a Deus, que nos dê, força, que nos dê coragem, de, olhando para esse texto bíblico, que nós também possamos viver essa linda experiência. Como antes me disse, uma experiência simples, às vezes de dar uma moedinha, mas mais do que dar uma moeda, de dar uma palavra, um carinho, um direcionamento para essa pessoa, como que isso é essencial. Segunda perguntinha, quais são as categorias de pessoas que vivem à margem da sociedade e precisam do nosso cuidado? Como eu já disse, não precisamos olhar muito longe, não. Bem pertinho de nós. Quantas dessas pessoas precisam, de um olhar de carinho, precisa de um cuidado especial, precisa, de algo que possa, mudar o seu jeito de ser, a sua vida. Quantas pessoas se encontram hoje, se sentindo a pior das criaturas? E nós, como os filhos e amados de Deus, como cristão, que a gente possa lembrar desses nossos irmãos. Como diz no lema da campanha da fraternidade, ele viu, olhou e teve compaixão, que a nossa vida também seja uma profunda experiência com essa palavra, de olhar, de ver, e não somente ter dó, mas ter compaixão, ter amor e fazer algo por essas pessoas. Então, fica aí, nessa noite, para a gente refletir, que a gente possa, mesmo viver essa experiência de podermos fazer algo por aqueles que estão bem perto de nós, bem próximo de nós, olhando no contexto desta palavra. Amém. Oração.
O Senhor, teu Deus, te resgatou. Ele te abençoará em toda a obra de tuas mãos. Iluminados pela palavra que nos convida a acolher e proteger os irmãos, façamos nossas orações a partir das descobertas do texto que lemos e meditamos. No final de cada prece, digamos: renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Nessa noite eu peço que Deus, ele inflame os nossos corações do Espírito Santo através das nossas orações, nossas celebrações litúrgicas, que elas sejam marcantes nas nossas vidas, sempre produzam frutos que nós nunca nos esqueçamos de produzir. Nós estejamos sempre atentos à palavra do Senhor, sempre ligados a ela, para que nunca nós nos esqueçamos de praticá-la. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Peço pela toda a comunidade Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que esteja sempre relembrando, sempre revisitando a palavra do Senhor, para que ela seja uma testemunha do Evangelho e das boas práticas. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Peço por todos nós que fazemos essas lives, por você que nos acompanha, para que esse texto possa frutificar em sua vida e na minha vida. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Venho pedir ao Senhor, nosso bom Deus, nosso bom pastor, que Ele possa verdadeiramente estar olhando aos nossos irmãos queridos, nossos amados, e que nós possamos ter essa graça de irmos a este encontro desse necessitado, que não tem um teto no dia de hoje, que não tem um familiar, ou que até mesmo tem um familiar, mas que é esquecido pelo familiar ou pela sociedade, que nós possamos ir a este encontro dessas pessoas, que nós possamos verdadeiramente ser como a palavra nos diz, pois a fé sem obra é uma fé morta. Então, que nós possamos verdadeiramente ter esta fé com obras. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. E que nós possamos, sim, como a cruz de Cristo, que é na horizontal e na vertical, que nós possamos olhar, sim, ao Pai, mas também ao lado nosso, todas as pessoas, os necessitados da nossa comunidade, ou até mesmo os mais próximos, que muitas das vezes convivem com nós e precisam simplesmente de uma palavra, de um abraço, de um carinho. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Amém. Bem, peço, nessa noite, que a bendita palavra de Deus, que ela nunca, ela saia do nosso coração, que ela possa produzir muitos frutos, como a neve e a chuva que cai, e não volta sem produzir fruto. Que a palavra de Deus ela possa produzir muitos frutos na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa história, para que nós tenhamos esse olhar, o olhar de Jesus para com aqueles que mais necessitam. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Quero pedir ao Senhor também, reforçando todo o que é a proposta desse encontro, por esse cuidado com o empobrecido. Talvez nós não tenhamos estrangeiros perto de nós, órfãos e viúvas, mas nós temos muitas pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso amor, precisam das nossas palavras.
quase sempre nós passamos por elas de forma despercebida. Então, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, pela força, pela graça, pela unção do Teu Espírito, dá-nos a sensibilidade de saber enxergar aqueles que precisam de cuidado. Aqueles e aquelas que precisam de cuidados. Não deixe que mais a gente passe de forma despercebida por eles. Isso nós pedimos, Senhor. A graça do Teu Espírito, a força do Teu Espírito. Nós estamos aqui nessa noite oracional, suplicando em torno da Tua palavra, da Tua presença, a graça de sermos, de fato, uma comunidade missionária, uma comunidade que empreenda missões com um olhar para aqueles e aquelas que precisam. Nós estamos aqui, Senhor, meditando a Tua palavra, suplicando a graça do Teu Espírito, para que a gente entenda que é necessário unir forças enquanto família, enquanto comunidade, para superar toda a indiferença, para superar toda a pobreza, toda a desgraça, toda a injustiça. Por isso, Senhor, nós pedimos, renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Nós pedimos também, Senhor, pelo nosso pároco, Padre Osvaldo, pelos nossos diáconos, diácono Getúlio, diácono Nelson. Pedimos, Senhor, que derrame sobre eles a graça do Teu Espírito, a força do Teu Espírito, para que eles possam também ter esse cuidado especial com todos aqueles que estão sob o pastoreio deles. Sobretudo com aqueles que precisam mais da atenção. Aquelas ovelhas que precisam de mais atenção. Pedimos, Senhor, derrama sobre eles a graça do Teu Espírito. Por isso nós pedimos, renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Quero pedir também nessa noite, Senhor, por esses irmãos que estão rezando conosco aqui. Aqueles que estão aqui, Denis e Rafaela, Carlos e família dele, Anderson, Ingrid e Flora. Pedir por aqueles também que estão nos acompanhando neste momento, por aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. A graça, Senhor, a força. Sempre nós suplicamos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê todo o entendimento necessário, toda a sabedoria necessária, para que cada um desses meus irmãos possa ser, de fato, missionários voltados para uma ação emergente, uma ação constante em favor dos empobrecidos. E os empobrecidos, Senhor, que eles possam perceber quem de fato precisa da atenção deles. Por isso eu peço, Senhor, derrama sobre todos esses meus irmãos, esses que estão aqui compartilhando a tela comigo, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ver, a graça do Teu Espírito, para que a gente possa lembrar sempre daqueles que devem ser as nossas atenções. Talvez o empobrecido hoje não é o estrangeiro, o órfão, a viúva, mas quem, Senhor? Por isso nós pedimos, Senhor, dá a cada um deles, dê a cada um deles, cada um de nós, a graça de não passarmos de forma despercebida pelos empobrecidos. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Rezemos com fé e esperança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Contemplação. Teu servo se dispõe. O cuidado com o empobrecido é um dos temas mais importantes no Código de Leis do Deuteronômio. O estrangeiro, o órfão e a viúva pertenciam ao grupo social de pessoas empobrecidas, que dependiam dessa proteção para a sobrevivência. Essas categorias de empobrecidos revelam o enfraquecimento das relações familiares na sociedade israelita.
particularmente com a instituição do Estado monárquico. Em que o texto nos ajuda a viver melhor a palavra e acolher mais as pessoas? Quero voltar aqui ao lembra-te, que foi citado no versículo 22, que o Luiz Barbosa colocou ali. Nos ajuda a perceber que, além das nossas necessidades, tem muita gente passando necessidade. Tem muita gente empobrecida. Aí eu não digo só na questão econômica, não. Empobrecida socialmente, empobrecida espiritualmente, empobrecida psicologicamente. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, não. Mas o bonito desses encontros é que a gente passa a entender que quando a gente se encontra com os irmãos, a gente consegue, veja bem, logo no comecinho do texto eu me embolei, mas aqui, que bênção de Deus é esse encontro com os irmãos. Quando a gente encontra com os nossos irmãos, a gente consegue superar toda dificuldade, toda diversidade que existe. Então, o encontro de hoje, ele ajuda a cada um de nós a entender que existe uma legião de pessoas que precisam da nossa atenção. Eu não quero ir longe, não, eu não quero ir lá nos biomas que estão queimando, não, porque tem muita gente precisando de nossa atenção lá. Mas, assim, como que eu vou socorrer as pessoas que estão no Pantanal, que estão na Amazônia, que estão na Mata Atlântica? Como que eu vou socorrer aqueles animais? Existem muitas pessoas, mas nós precisamos ter a sensibilidade de entender quem está próximo da gente, aqueles empobrecidos que estão próximos da gente. Para aqueles lá, a nossa oração, como o Carlos muito bem apontou. Mas para esses, a nossa atenção pastoral. Às vezes, a atenção pastoral é necessário colocar a mão no bolso para a atenção pastoral. Às vezes, é necessário a gente orar pela pessoa. Então, vamos fazer essa oração agora. Oração pelo meio missionário. Pai nosso, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é o Pai conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Oração e bênção. Ó Deus de amor e misericórdia, queremos compreender e viver melhor vossa palavra. Por isso estamos aqui, que é vida e liberdade. Dai-nos a força do vosso Espírito para que, como seguidores e seguidoras de vosso Filho, possamos viver com intensidade o amor ao próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus da esperança e do amor nos abençoe agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente estar finalizando, quero estar abrindo a palavra aí novamente para os nossos irmãos estar se despedindo. Começar pelo Anderson. Agradeço a companhia de todos vocês que estiveram conosco. Quero mais agradecer porque esses encontros têm sido bênção nas nossas vidas, têm reavivado a palavra na minha mente, no meu coração, inflamado o meu coração, estar mais atento, a me lembrar mais dos preceitos. Gostaria de desejar a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe, para que sempre estejamos recordando da palavra de Deus. Amém. Boa noite. Eu queria também, com muita alegria, agradecer a Deus imensamente
por podermos estarmos juntos, né, que meditando, compreendendo um pouquinho daquilo que Deus quer, e que a gente possa trazer sempre gravado dentro do nosso coração, né, a certeza que a palavra de Deus é aquela que nos ilumina. A palavra de Deus é aquela que nos leva, né, à experiência profunda com o próprio Deus. Eu tenho feito uma experiência bonita, né, e gostaria que todos pudessem fazer essa experiência nesse tempo de isolamento, né, onde nós ficamos longe da Eucaristia. Eu tenho comungado da palavra todos os dias. Eu tenho bebido, né, dessa fonte inesgotável, né, da palavra de Deus que nos sustenta da mesma forma que a Eucaristia. Então, que nós possamos verdadeiramente, né, tomarmos posse. Aqui está, né, aquela que nos sustenta. Se estamos longe, né, não podemos, por um motivo, comungar, né, do corpo e sangue de Jesus, comungamos na sua palavra. Então, que nós possamos, né, desejar a todos os irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora de Fátima, todos aqueles que nos vê, né, que você possa sempre lembrar que o Deus da Eucaristia é o Deus da palavra, e que a palavra nos sustenta, que ela nos fortalece, e que você possa ter sempre dentro do seu coração, né, essa chama por esse Deus palavra que está no meio de nós. Uma boa noite a todos, que Deus Nossa Senhora os abençoe imensamente por todos esses dias. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite dos irmãos para estar participando dessa live. Que Deus possa abençoar cada um que acompanhou, abençoar nós participantes. Amém. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma, martírio da alma, mãezinha, mãezinha, minha vida. A igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Antes do a gente finalizar, deixa eu lembrar que amanhã é o nosso 5º encontro, e o tema é Escolhes, pois, a vida. E está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, Denis e Rafaela, Anderson Lins de fora, Carlos, do Mauro também, obrigado pela sua presença, Mauro. Valeu pela presença de vocês, que essa noite oracional seja de fato mais uma oportunidade para que a gente entenda a importância da palavra de Deus em nossas vidas, a importância da palavra de Deus no centro das nossas famílias. Obrigado pelo carinho, pela presença, obrigado por você que rezou conosco. Você pode ser também um evangelizador. Compartilhe essa live para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa noite de oração. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Deus lhe pague por tudo. Boa noite.